Nós estamos falando do perito Reinaldo Marques da Silva, que vai nos falar hoje sobre avaliação imobiliária em tempos de Covid-19. Bom dia, Reinaldo, tudo bem com você? Bom dia, Sônia, tudo bom? É um prazer recebê-lo aqui. Espero que você... É a sua primeira vez aqui no Cresce Esclarece, espero que seja a primeira de muitas. É a minha primeira vez. Até balancei as pernas um pouco quando recebi o convite, mas estamos aqui. Vamos ver se... Com certeza vamos fazer um bate-papo bem gostoso hoje e estamos esperando a participação já dos nossos colegas, os nossos corretores que estão nos assistindo em todo o Brasil, podem mandar suas perguntas hoje. O nosso tema é um tema que é de grande interesse de todos os profissionais do mercado imobiliário. Então, vamos começar o nosso bate-papo falando um pouco, Reinaldo, sobre o primeiro passo que o corretor tem que tomar quando ele é consultado para fazer uma proposta de avaliação. O que ele deve pedir para o cliente, quando o cliente pede para ele fazer uma avaliação do imóvel? Ô, Sônia, o primeiro passo que ele deve dar é solicitar do cliente que preencha uma FAQ, ficha de atendimento ao cliente. Nesta FAQ, ele vai obter todos os dados do interessado, endereços, meios de contatos, motivo da avaliação que ele está solicitando, principalmente qual o motivo, se essa avaliação é só finalidade mercadológica, se ela vai ser anexada, juntada a um processo judicial, e fazer a ele algumas perguntas na própria FAQ, que ele possa responder, onde ele vai identificar qual a finalidade desta avaliação. E também, nesta mesma FAQ, o cliente vai fornecer para o perito avaliador os dados, característica, perfil do imóvel que ele está solicitando avaliação, como endereço, localização, ponto de referência, e com base nessas informações, também ele pode solicitar nessa FAQ. Eu costumo solicitar matrícula, IPTU e comprovando de endereço. E alguns outros documentos que o colega julgar necessário para que ele esteja informado e possa fazer uma proposta dentro dos parâmetros daquele imóvel que ele está solicitando. Feito isto, ele vai elaborar sua proposta e vai encaminhar ao cliente. Após enviar a proposta, o cliente normalmente vai dar um retorno a ele agradecendo e, como sempre, vai achar caro. E, infelizmente, nós temos alguns colegas que, por serem novos ou por inseguranças, eles temem a cobrar um valor justo pelo trabalho de acordo com as complexidades daquele trabalho a ser desenvolvido. Então, a princípio, seria isto. A gente escuta muito, Reinaldo, dos colegas, né, que as pessoas têm o péssimo hábito de chegar para o avaliador e falar: quanto você acha que vale o meu imóvel, né? Faz essa avaliaçãozinha assim, não valoriza muito o trabalho, né? Quando, na verdade, é um trabalho bem detalhado, é um trabalho que dá trabalho, né? Vamos dizer assim. O que dita o valor dos honorários da avaliação do imóvel e qual que é o embasamento que o avaliador pode utilizar para justificar essa cobrança desse honorário? Você falou que o pessoal geralmente acha caro, né? Então, como é que ele pode justificar o quanto ele está cobrando? Ô, Sônia, como diz o nosso querido José Augusto Viana Neto, o corretor e avaliador de imóvel, ele é um profissional da área imobiliária, independente dele ser um avaliador, ele é corretor. E sendo ele conhecedor do mercado, ele já vai matar a charada que quando o cliente fala assim: olha, eu quero só saber o valor. Ótimo. Então, eu aprendi com o Viana
que nós temos que, primeiro, fazer um trabalho de conscientização com o cliente, esclarecer a ele os pormenores, para que ele possa ter ciência do trabalho a ser feito, a ser desenvolvido. Quanto você acha que vale? Eu digo, respondo para o meu cliente o seguinte: eu não acho nada, porque fazer dar uma informação na base do achismo, ela não tem consistência, ela é perigosa, é uma informação. Eu digo para o meu cliente: olha, seu José, seu Pedro, seu João, desculpe, mas eu até entendo a maneira do senhor perguntar, porque o senhor é leigo no assunto, mas quando o senhor pede uma avaliação para um profissional, avaliador de imóveis, o colega, o perito avaliador, tem que ter este carinho e este cuidado de não visar só preço, valor, honorários, e sim desenvolver um trabalho com competência, com cuidado, porque se ele não tiver os devidos cuidados, e já ir falando aleatoriamente na base do achismo, ele poderá queimar o cliente e deixar ele, digamos assim, triste, porque não conseguiu atingir o seu objetivo. Então, quando ele fala que ele quer só saber o valor, a gente já entende que é porque ele não quer pagar. Ele quer pagar pouco. Então, após você explicar para ele os pormenores, os detalhes, que não é assim, que é assado, então, eu tenho tido sucesso. Eu tenho falado, inclusive, nos meus grupos de corretores de imóveis, de peritos, avaliadores, que a abordagem do cliente é o cartão de visita. Então, quando ele passa para o cliente segurança, confiabilidade e que ele entende do assunto, o cliente acaba considerando que aquele valor, na verdade, não é caro, está dentro dos padrões do trabalho que ele vai desenvolver. Legal, é uma boa dica, né, Reinaldo? E com relação à nomeação do corretor para uma avaliação mercadológica na esfera judicial, qual que é o primeiro passo que ele deve tomar para, depois que ele for intimado para a estimativa dos seus honorários, e onde que ele se apega para fazer essa estimativa desses honorários? Primeiro passo, Sônia, é fazer vistas do processo, desde a inicial até a última página do processo. Tem processo que tem 800, 900, 1.200 páginas. Ele tem que planilhar esse processo, vai até a vara, se é um processo físico, pede, se identifica para o cartorário, ali para o chefe do cartório, chefe do ofício, que ele é perito avaliador, foi nomeado, leva junto com ele a intimação que ele recebeu para apresentar sua estimativa de honorários e dizer para o chefe do cartório, que eles já sabem disso, que ele precisa fazer vistas do processo, tomar conhecimento da causa, para ver se é algo que está dentro da alçada dele, ou seja, dentro do seu conhecimento técnico e científico, e se é algo que ele realmente possa atender ao que o juiz está requerendo, mandando. Então, feito essa vista do processo, ele retorna ao escritório, faz ali um planilhamento do que ele tomou notas, né, principalmente na parte ali das decisões, dos despachos, e ele se inteirou da lide, do que realmente, qual é o litígio, o que está acontecendo. Aí ele faz uma pré-checagem do mercado imobiliário na região daquele imóvel avaliando, e ele tem uma noção geral de valor de mercado para que ele possa estimar os seus honorários. Eu costumo, mesmo quando o juiz determina que o perito forneça os seus honorários definitivos, eu sou um pouco teimoso, eu fujo um pouco desta ordem, e eu sempre tenho por costume de fornecer uma estimativa de honorários provisórios. Então, eu vi lá que é mais ou menos em torno de R$ 3.500 a R$ 4.500 que eu tenho que cobrar por esses honorários. Se eu cobrar direto os R$ 4.500, com certeza eu vou ser apedrejado.
Então, eu uso de sabedoria, monto uma estratégia e mando lá R$ 2.500 a título de honorários provisórios. Após laudo concluído, todos os trabalhos, de acordo com a complexidade dos trabalhos, aí sim eu cobro mais 2, mais 1,5, mais 3, mais 5. E o juiz, então, vai mandar que as partes se manifestem com relação àqueles valores complementares que é praxe, os advogados estão ali para defender os direitos dos seus clientes, e eles costumam achar que está muito caro e que fere o princípio da razoabilidade. Então, o perito, o avaliador, ele tem que ter destreza e cuidado em justificar o porquê ele chegou naquele valor. Reinaldo, temos aqui uma participação do internauta Jaime Vieira Sampaio. Ele diz o seguinte: fiz os cursos de avaliação e de perito judicial no Cresce, mas devido à pandemia, falta fazer a prova final da avaliação, que é presencial, né? Não posso me cadastrar no CNAE. Como eu posso atuar como perito? É possível, mesmo que ele não tenha o cadastro no CNAE, atuar como perito, Reinaldo? É possível, inclusive o corretor de imóveis, a diferença de quem tem o CNAE e quem não tem o CNAE, ele não tem como adquirir o selo de perito avaliador. No mais, ele é um perito avaliador tanto quanto o colega que tenha o CNAE. A diferença do CNAE com quem não tem o CNAE é justamente esse selo, que é como se fosse uma autenticação da sua assinatura e dá mais credibilidade a ele como profissional avaliador, principalmente quando ele tem ali algum assistente técnico, engenheiro, arquiteto, né? E eles adoram pegar o colega que não tenha o CNAE, porque quando você tem o CNAE, ele tem um diferencial. E aqui em São Paulo eu tenho notado, até esses dias chamei os colegas nos grupos de WhatsApp a um desafio, que os colegas fizeram lá essa pergunta, quem sabe deve ser ele mesmo, de que, e pode, sim, pode e deve. Quanto ao cadastramento junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Federal, Tribunal do Trabalho, é normal, ele vai entrar no site e lá no site dos tribunais tem todo já um passo a passo para ele seguir, inclusive tem até tira dúvidas. E ali ele vai juntar suas credenciais, seus diplomas, seus certificados, RG, CPF, comprovante de endereço, e ele vai fazer um mini currículo, uma biografia, digamos assim, um breve relato da sua competência profissional e conhecimento na área imobiliária. Com certeza, ele vai entrar no rodízio das nomeações. O chefe do cartório vai analisar e vai passar ele para o magistrado, que ele se cadastrou. Aconselha-se que ele deve escolher o fórum, a vara, as cidades que ele quer trabalhar, e feito essa pontuação, essas indicações lá no site, é aconselhável que ele crie um resumo, não é um currículo, mas, digamos, uma cartinha de apresentação do seu conhecimento profissional e visite os magistrados. Deixe na mão dos magistrados um cartãozinho, uma mala direta, digamos assim, uma cartinha de apresentação da sua competência profissional e pedir ali por um magistrado, gentilmente, que gostaria de ser nomeado naquela vara por estar na sua região e ele domina bem e conhece bem aquela região. Quer dizer, é um trabalho meio que de formiguinha, né? Tem bastante passo a passo para fazer, não é assim simples, né? Exatamente. Temos outra participação aqui do Christian Stark. Ele diz o seguinte, que ele gostaria que você explanasse um pouco a diferença entre avaliação imobiliária e pesquisa de mercado ou comparação de preços. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não entendi a pergunta dele. Sobre? Ele queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre avaliação imobiliária e pesquisa de mercado ou comparação de preço.
Eu acho que a pergunta dele está meio confusa, mas vamos lá. Não existe diferença. A pesquisa imobiliária, ela faz parte do trabalho da avaliação. Quando eu sou consultado a fazer uma avaliação imobiliária, seja ela judicial ou extrajudicial, faz parte do trabalho do PI fazer a pesquisa imobiliária na região do imóvel, avaliando de preferência, e na falta desse produto naquela região, ele procurar uma região onde os valores, os preços se assemelhem com os preços daquela região do imóvel avaliando. O Alexandre Iga pergunta: qual o valor ideal de honorários a ser cobrado em uma avaliação? Na tabela de honorários diz que é até 1%, mas quando devo cobrar esse valor ou menos? Tem um parâmetro para isso, Reinaldo? O parâmetro que eu uso é a própria tabela orientativa do nosso órgão de classe Cresci São Paulo, onde o colega pode utilizar essa tabela de até 1%, como também tem aquela tabela orientativa própria para os peritos avaliadores, que ele vai cobrar de valor X a valor Y, lá essa tabela, no rodapé do site do Cresce, onde ele está vendo essa tabela, tem um ícone, um link, onde ele clica e vai aparecer uma outra tabela para ele, que é a mais própria para os colegas corretores e avaliadores de imóveis se apegarem com base que valor cobrar. Como eu te disse, eu não costumo dizer já de imediato valor cheio. Mesmo na esfera extrajudicial, eu forneço sempre um valor a título de valor provisório. E deixo claro para o cliente, porque normalmente ele quer saber, mas quanto eu vou gastar? Isso que eu preciso saber, porque de repente você me cobra aí 3 mil a título de valor provisório e depois você me cobra mais 10 e eu não vou poder te pagar porque vai pesar no meu orçamento. Mas mais ou menos. Então, eu não falo de imediato, peço para ele um prazo, vou fazer a pesquisa naquela região e digamos que a tabela me aponte ali entre 5 mil a 8 mil reais. Então, eu falo para ele que vou cobrar 3.500 a título de valor provisório e, terminando os trabalhos, provavelmente o valor cheio chega aí entre 5,5 a 8 mil reais. Para ele ter noção. Bastante... o pessoal está interessado com relação a honorários. O Wagner Rodrigues diz o seguinte: ele é corretor de imóveis e pergunta: posso fazer avaliação mercadológica não judicial somente para ter o valor do imóvel? Quanto devo cobrar por essa avaliação? Então, aí vai depender da expertise dele em conhecer detalhes, ele precisa saber detalhes desse perfil, característica desse produto, para que ele tenha uma ideia da complexidade dos trabalhos a serem desenvolvidos. Gira aí em torno de, digamos, 2.500, 4.000, 4.500, mas não é regra. Tem produtos que chegam a 18 mil, 18.500, 28 mil. Eu já cobrei 40 mil reais e tive que justificar o porquê de 40 mil reais. Quem diz o valor dos honorários é a complexidade de cada trabalho a ser desenvolvido. Não existe uma regra, olha, é 2 mil reais, como às vezes eu já ouvi em algumas lives, né? Olha, venha ser perito judicial que você vai ficar milionário. Eu discordo, porque dá para ganhar um bom dinheiro? Dá. Dá para viver? Dá. Agora, não é via de regra eu dizer para ele cobra 2.500 ou cobra 25 mil reais. Isto vai depender da expertise dele e do conhecimento dele na área imobiliária para ele saber o quanto cobrar e como explicar para o cliente e justificar a cobrança de tal valor. Por isso que é tão importante essa reciclagem também de conhecimentos, né? Não adianta só fazer um curso e, né? Tem que continuar, dar continuidade, né? Uma outra pergunta aqui, ó.
O Aloysio Junqueira diz o seguinte: com relação ainda aos honorários, como perito extrajudicial, eu posso apresentar ao cliente um valor baseado na minha hora técnica, vezes o número de horas que dedicarei ao trabalho? Sim, claro, pode. Pode. Nós não temos ainda uma informação, porque veja bem, normalmente ele precisa saber qual é a finalidade desta avaliação. Porque o que acontece? O cliente, ele é danado, ele não fala a princípio, por isso que eu faço ele preencher uma FAQ, assinar e se responsabilizar pelas informações que ele está me dando, que é baseado nelas que eu vou fazer essa cobrança. Porque, a princípio, ele está dizendo que é uma avaliação na esfera extrajudicial, mas essa avaliação dele poderá ir parar num processo e ele ter que dar acompanhamento e justificar, comparecer, explicar alguma parte técnica dentro do PETAN dele, que vai virar um laudo pericial num processo judicial. Reinaldo, André Pires diz o seguinte: quem tem a condição de avaliador não seria somente o profissional específico, como engenheiro civil ou arquiteto? Não, negativo. Ele deve ser novo na área. Nós tivemos aí digamos assim, um processo onde os corretores e avaliadores de imóveis, nós ganhamos na justiça, e foi nesse acórdão, ficou claro que o profissional certo para fazer a avaliação mercadológica é o corretor de imóveis. Inclusive, os engenheiros, os arquitetos, usam dos corretores de imóveis para adquirirem informações com relação a valor mercadológico. E eles juntam essa informação do corretor em seus laudos periciais ou nos seus trabalhos, justificando que ele pegou aquela informação com um profissional da área imobiliária, que é ele o conhecedor do valor mercadológico. Quer dizer, o corretor é aquela velha história, né? O papagaio come milho e o periquito leva fama. Exatamente. Marcos Salles, via Facebook, pergunta o seguinte: não seria mais fácil se o valor dos honorários estivesse diretamente relacionado a uma porcentagem do valor do imóvel? Então, fica a critério de cada um. Cada colega, cada avaliador, ele tem livre arbítrio de adotar a sua forma de trabalhar, inclusive na cobrança de honorários. Por que isso? Ele tem que fazer de forma que ele tenha como explicar como ele chegou naquele valor. Ele se amparou em quem? O que ele se apegou? Porque ele pode ser surpreendido com perguntas que ele jamais poderia esperar, e ele tem que dar conta do recado e justificar isso, digamos, num futuro questionamento. E o Gabriel Almeida diz o seguinte: até quantas parcelas deve ter os honorários periciais? Acho que ele quis dizer se pode ser parcelado o pagamento, talvez. Como eu disse, pode ser parcelado. Tudo vai depender do diálogo dele com o seu cliente. Ele tem que conversar com o cliente, perceber, ter a expertise de entender qual é a situação financeira do cliente e no que ele possa ajudar. Em quantas parcelas, aí fica a critério dele. Pode sim, ninguém pode censurá-lo em ele estar fazendo ali um parcelamento para ajudar o seu cliente. Lucinor Júnior: na ausência de uma tabela em minha cidade, posso utilizar a tabela do Cresce para cobrar meus honorários para perícias judiciais, tendo em vista que a minha cidade tem apenas 10% do tamanho da cidade de São Paulo? Ele é do estado de São Paulo? Ele não diz de onde ele é. Ele diz que é de uma outra cidade, não é da capital. Normal, ele deve usar, não usar a tabela para a cobrança de honorários, e sim usar a tabela como orientação
de cobrança de seus honorários. Aí ele vai dar uma olhada na tabela, o que a tabela orienta. Ele vai, então, dentro daqueles valores, considerar ali um valor que ele julgue ser justo pelo seu trabalho desenvolvido. Luiz Antônio diz o seguinte: o estado do Piauí só aceita o perito avaliador imobiliário nos quadros do TJ com 2 anos de experiência, pós-curso e inscrição no CNAE. Aqui em São Paulo também é assim, Reinaldo? Em São Paulo também é assim, justamente para que o colega, segundo os tribunais, o colega tem que ter no mínimo 2 anos de mercado imobiliário para que ele demonstre ali o seu conhecimento na área imobiliária, mesmo porque os próprios colegas que já têm 2 anos ou até mais percebem que é um trabalho um tanto complexo. A avaliação imobiliária não é feita na base do achismo, ela é feita com trabalhos técnicos e deve ter todos os cuidados devidos para não causar prejuízo ao seu cliente. Então, confere, em São Paulo também tem que ter, no mínimo, 2 anos de experiência na área imobiliária. O Tiago Cavalcante pergunta: os bancos estão hoje chegando a esse entendimento também de contratar como avaliadores corretores de imóveis? Há quem diga que sim, mas os bancos ainda estão naquela velha história, né, de antigamente, que eles confiam mais na avaliação do engenheiro do que do corretor de imóveis, em função da tradição. Eles não pegaram ainda o hábito de indicar e de convidar corretores de imóveis, apesar de já ter alguns corretores e avaliadores de imóveis. Vou citar um exemplo: nosso professor Ricardo Caires dos Santos, ele assisti esses dias uma live dele, uma exposição, em que ele faz avaliação para o Banco do Brasil e região de Guarulhos. Ele é bem cotado e o pessoal não procura um outro, é só com ele. Então, quem já conhece o trabalho dele, não procura um outro avaliador. Reinaldo, o que o corretor deve fazer, o corretor que é avaliador deve fazer, quando as partes de um processo impugnam a sua proposta de honorários, alegando que os honorários estão extremamente caros e ferem o princípio da razoabilidade? O colega deve sustentar o valor que ele apresentou, justificar como ele chegou naquele valor e fundamentar, sustentando para o magistrado que os valores cobrados, mediante a sua demonstração acima, não ferem o princípio da razoabilidade, como alegado pela parte X ou parte Y. Já aconteceu isso com você, Reinaldo? E muitas das vezes. E um detalhe, Sônia, que fica aqui para conhecimento dos colegas. A partir do momento que eu passei a usar aquele acórdão, onde diz que o corretor de imóveis é a pessoa indicada para fazer a avaliação mercadológica, acreditem, não tive mais impugnação de honorários. É importante a valorização, a autovalorização também, né? A gente tem que saber que o trabalho do corretor tem que ser valorizado, né? Não pode deixar de lado esse critério, né? O que você aconselha para os colegas quando se deparam com problemas de acesso a um determinado imóvel que ele está avaliando em um processo? Eu aconselho que eles devem peticionar ao magistrado que o nomeou, que mande as partes depositarem na vara de origem daquele processo as chaves daquele imóvel avaliando, ou tragam aos autos indicação da pessoa que o acompanhará na diligência e os meios de contatos. Ele deve relatar as dificuldades que ele está se deparando com relação ao acesso e, nessa mesma petição, ele requerer o depósito da chave na vara de origem para que ele tenha acesso.
Reinaldo, eu queria aqui fazer se você me permite a liberdade, eu queria fazer um convite a você para que participe novamente com a gente na semana que vem, se a sua agenda permitir, porque a gente percebe que esse assunto é um assunto que os nossos colegas têm muito interesse e gostaria de saber se você tem essa disponibilidade. Sônia, mesmo que não tenha essa disponibilidade, eu dou um jeito de arrumar uma vaga na minha agenda e me sinto honrado pelo seu convite, né? E quero já de antemão agradecer ao professor Gilberto Iog, que me fez este convite e me deu essa oportunidade de estar aqui também falando e ajudando aos colegas. Olha, para você ter uma ideia, nós estamos aqui com 347 pessoas conectadas nesse nosso bate-papo. Então, realmente, a gente tem bastante coisa ainda para conversar. O nosso tempo está esgotando hoje, mas você viu que a gente não conseguiu fazer nem metade das perguntas que a gente tinha previsto, né? Então, acho que vale a pena a gente voltar. E já deixo aqui o recado para os internautas que estão nos assistindo, que a semana que vem tem mais Reinaldo Marcos aqui com a gente, falando sobre avaliação imobiliária. Né? Quero te agradecer pela disponibilidade e quero dizer que é um prazer estar aqui com você, porque, na verdade, esse assunto é sempre muito instigante para o profissional. É verdade. Eu que agradeço, Sônia. Eu agradeço muito o seu apoio também aí, o Felipe, né, que nos deu aí o apoio, a assessoria, como, né, estamos aqui nesse bate-papo e trocando ideia, e esclarecendo aos colegas como fazer e por que caminhos trilharem para terem sucesso nos seus trabalhos. Perfeito. Então, gente, todo mundo que está aqui nos assistindo, convidados já para a semana que vem, para o próximo Clécio Esclarece. Quero desejar um feliz final de semana e que vocês tenham muito sucesso e muitos bons negócios nesse sábado e domingo que estão chegando por aí. Um abração e até sexta-feira que vem. Obrigado, Sônia. Igualmente, um abraço para todos.